A graça e a paz, povo abençoado. Eu sou o pastor Gilberto Rodrigo. Com muito prazer estamos de volta à nossa faculdade teológica informal e espiritual. Lembrando que é 100% grátis e 100% online para todo o Brasil e exterior. São quase 500 vídeos, aulas metodológicas para fazer diferença e te preparar nesses últimos tempos. Está combinado? Mas antes quero convidar você a compartilhar desse projeto para todos os seus contatos, você que ama a palavra de Deus, que ama ter amor ao próximo, que sabe que tem muitas pessoas que precisam aperfeiçoar, assim como cada um de nós. Compartilha para todos os seus contatos, deixa seus comentários, que eu tenho certeza que vai fazer a total diferença na vida de cada um de nós. Amém? Lembrando também que são 12 módulos. Cada módulo é composto de 36 videoaulas, dividido em 3 níveis por módulo, ou seja, quase 500 videoaulas. Amém? Hoje estamos no nosso segundo episódio, amém? Do segundo nível do primeiro módulo. Pastor, e o primeiro nível? Já estão todos postados no YouTube. Eu convido a você a não perder nenhum deles, que eu tenho certeza que depois que você assisti-los, você vai começar a orar até diferente. A sua visão espiritual vai se tornar uma visão de águia através dos ensinos da palavra de Deus. Está combinado? Então vamos hoje para o tema de hoje, nosso segundo episódio do segundo nível da escola de oração. Amém? Vamos junto então sobre o tema. Glórias, aleluias. Orações específicas e as raízes indispensáveis. Orações que venham fazer a diferença em cada contexto de cada batalha. Preste muita atenção, acompanhe comigo no slide, vamos entender gradativamente. Lembrando que cada vídeo complementa o outro. A cada vídeo vamos agregar mais informações para fazer de você um verdadeiro guerreiro, uma verdadeira guerreira do Senhor. Amém? Vamos ler junto? Inúmeros desafios espirituais necessitarão de habilidades específicas e bíblicas para vencê-las, por meio de diversos tipos de orações. E nesse caminho, desfrutaremos de uma autêntica alegria em cada propósito inspirado e refinado pelo Rei dos Reis. Preste muita atenção. Imagina que uma pessoa, ela vai, por exemplo, para o médico, está sentindo uma dor no coração. Aí faz um exame, aí o médico, por exemplo, receita, alguns remédios para aquela pessoa tomar. Ela não chega na farmácia e pede, me dá qualquer remédio. Existe um remédio específico para aquela enfermidade específica para aquela pessoa ser ajudada. Então, é assim no mundo espiritual. Cada momento você precisa de uma palavra rema específica para cada tipo de batalha. Exemplo, de repente a pessoa está faltando uma paz no interior. De repente, outras áreas da vida está no controle, vamos dizer assim, está tudo legal, tudo bacana. Mas ela precisa de uma paz interior, ela precisa aquietar o coração. Então, tem uma oração específica, existem aves espirituais para que vai mostrar como nós devemos nos pontuar no mundo espiritual. Amém? Às vezes é cura, ela precisa pedir a Deus por cura, precisa saber a origem também dessa doença, às vezes aquela enfermidade é para a glória de Deus, às vezes é genética, às vezes a pessoa está tendo uma alimentação desregrada, às vezes ela não está tendo cuidado com o templo do Espírito Santo, que é cada um de nós. Então, existem vários fatos, vários tipos de oração específica para cada momento. Se a dona de casa, por exemplo, está numa cozinha, vai ter momento que ela vai precisar da faca, vai ter momento que ela vai precisar do garfo, Cada momento ela vai usar um instrumento específico, assim é o pintor, assim é o pedreiro, por exemplo, vai precisar ter hora do martelo, tem hora que ele precisa da enxada, depende do contexto daquilo que está sendo empreendido no momento. Amém? Então, presta muita atenção nessa palavra, que vai fazer a total diferença de fazer ter uma visão de águia. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Oração específica e as raízes indispensáveis. Cada circunstância da vida necessitará de um tipo de oração. Cada tipo de oração nos conduzirá a um propósito específico. Amém? Vamos lá. Cada propósito específico necessitará de um fundamento bíblico. Então, existe um propósito para educar os filhos, existe um propósito de relacionamento, existe um propósito de uma fé mais sólida, existe um propósito da renúncia, da santidade, existe um propósito quando você está sem saber o que fazer, o que você deve fazer
biblicamente, amém? Então, preste muita atenção. Lá, por exemplo, em Romanos, acompanhe no slide, lá em Romanos capítulo 10, versículo 1, 2, está aí no slide para vocês, a Bíblia vai dizer que muitas pessoas têm zelo por Deus, porém sem entendimento, sem discernimento. Uma coisa é você ter sabedoria, outra coisa é você saber aplicar a sabedoria. Não é a mesma coisa. Então, você tem que saber o querigma, ou seja, o que significa, como que eu aplico aquela palavra, ou seja, na minha vida. Já viu aquelas pessoas que aplicam injeção, mas não sabem aplicar? Dá até um caroço, ou seja, você vai logo observar, poxa, essa pessoa não tem muita a técnica de aplicar a injeção, não, né? Tem pessoas que aplicam, você não sente nada, porque tem habilidades. Então, vamos pedir ao Espírito Santo habilidades espirituais. É isso que nós precisamos nesses últimos tempos, amém? A Bíblia fala que não temos o que se envergonhar, que saibamos manejar bem a palavra da verdade. Então, se prepare que o Espírito Santo quer afiar a espada, amém? É em Cristo Jesus. Vamos juntos. Oração no Espírito, uma bomba no mundo espiritual. O que é oração no Espírito? Primeiro, eu vou ler uns versículos para vocês e vamos gradativamente abrindo o leque. Eu quero também trazer uma informação importante. Lá no primeiro nível, nesses estudos, existem 3 vídeos que a gente vai colocar 3 níveis de orações. Oração que vai estar na alma, né? No reino da alma, reino da carne, reino da alma e reino do espírito. Eu convido a você a assisti-los, que eu tenho certeza que vai te dar uma visão muito ampla sobre oração, amém? Sobre cada um vídeo lá é importante, mas esses 3 também são elementos chaves das orações, amém? Presta atenção agora. Efésios 6, no versículo 18, a Bíblia diz assim: orai no Espírito, em todas as circunstâncias. Por quê? Nós já falamos, cada circunstância existe uma oração específica. Com toda petição, porque existe vários tipos de petição, vários tipos de oração. Amém? Orações. E humilde insistência. Tendo isso em mente, observa, a sua mente tem que estar voltada para Deus. A sua mente tem que estar voltada para a palavra de Deus. Vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Você tem que ser uma pessoa determinada, focada. Judas 1:20 vai dizer: vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando, mais uma vez, no Espírito. Preste atenção, pastor, o que é oração no Espírito, então? Presta atenção, uma coisa é você estar no reino do Espírito, agora é a oração no Espírito. Né? No primeiro nível, nós falamos do reino do Espírito. Agora temos que ter oração no Espírito. Quando nós chegamos nos nossos limites, nós ficamos sem saída. Quando ultrapassa o nosso limite, nós começamos a entrar em outra dimensão. Eu sempre vou dar um exemplo para vocês de Ezequiel, quando Deus chama Ezequiel para mostrar algo que vai além dos seus limites, além do limite da ciência, por exemplo, não é verdade? Então, Deus faz essa pergunta para Ezequiel: Ezequiel, pode ter vidas? Tu sabe, então profetiza, Ezequiel. Então, vai ter momento na sua vida que você vai esgotar toda a sua capacidade de raciocínio, você vai esgotar todos os seus limites da ciência, todos os seus recursos. Então, é o momento chave para Deus operar, porque você pode chegar ao seu limite e não do limite de Deus. A Bíblia diz que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. A verdadeira fé genuína, ela começa a trabalhar nesse ponto, nesse divisor de águas. Por isso que a Bíblia fala claramente: sem fé é impossível agradar a Deus, o meu justo viverá pela fé. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Essa é a verdadeira fé. Amém? Então vamos lá. Lá em Isaías 55, versículo 9, continua no slide comigo, fala assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Ou seja, algo que vai além do seu limite, que vai além da sua capacidade, que vai além, ou seja, você se esgotou. Quem lembra, por exemplo, quando a gente começa a lembrar de Pedro, né? Pedro, ele se esgotou no mar e não pescou nada. Ele chegou ao seu limite. Então, agora aparece o nosso Senhor Jesus e fala: Pedro, olha, joga para o lado direito. O que Pedro responde para Jesus? Senhor, eu passei o dia todo aqui, mas sob tua palavra eu lançarei as redes. Ou seja, Pedro chegou nos seus limites, começou a lavar as redes.
Mas Jesus ele chegou para recarregar as baterias. De repente, essa é a sua situação. A Bíblia fala: vinde a mim, estáis cansados, sobrecarregados. A Bíblia mostra que nós, seres humanos, vamos tentar vencer com as nossas forças. Nós, seres humanos, vamos tentar lutar sem Deus. Por isso que Jesus ele disse: sem mim nada podereis fazer. A pessoa pode até começar, mas ela não tem uma estrutura. Ela pode estar bem numa área, na outra área está toda desenraigada, está toda desestruturada. Então preste muita atenção. Eu gosto muito de Gênesis 24 primeiro, que é uma promessa que Deus fala para Abraão, que ele era avançado em dia, mas em tudo Deus o havia abençoado. É isso que Deus quer trazer. Apesar de todas as aflições, em tudo Deus quer colocar um equilíbrio em nossas vidas. Amém? Então preste atenção. Potencializando-se no Espírito. Acompanha comigo no slide. Amém? 3 características fundamentais. Amém? Dentro dos nossos limites, oramos com entendimento. Preste atenção. Além dos nossos limites, o Espírito Santo nos conduzirá ao mergulho na palavra. Olha a importância, meu irmão. Olha a importância de você meditar de dia e de noite na palavra. Foi isso que Deus falou para Josué. Olha, medita na minha palavra de dia e de noite, e você será abençoado tudo que você empreender. Olha a importância, por isso que a palavra sempre vai ser lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deus falou para Josué ser forte, porque sabia que ele precisava de força, de encorajamento, que ia ter momento que ele ia se sentir fraco. A Bíblia fala corajoso, ia ter momento que ele ia sentir medo. Preste muita atenção nisso. Então, vamos lá. O Espírito Santo nos conduzirá ao mergulho na palavra para que a nossa oração seja potencializada pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem não lembra, né? Está em Romanos 12, versículo 2. Então, 3 pontos chaves. Orações além de nossas compreensões, por isso que o justo viverá pela fé. Orações alinhadas com o coração do Pai, por isso você tem que ter apego às Sagradas Escrituras. Orações conduzidas e inspiradas, porque quando você tem um apego na palavra, na hora da oração, o próprio Espírito Santo vai trazer à tona na sua mente aquela palavra que você meditou, aquela palavra que você ali buscou, e nas suas orações ele vai começar a trazer elas vivas dentro dos seus lábios, da sua oração, da sua mente. Olha só a importância da oração estar alinhada à palavra de Deus. Preste atenção. Acompanha comigo no próximo slide. Revelado no Espírito a sensibilidade dessa voz. Amém? Vamos lá. Reconhecermos a nossa limitação. Estou mostrando aqui 4 pontos chaves. Reconhecermos que nós chegamos aos nossos limites. Amém? E o momento da transição. Só você observar, Isaías 55, versículo 9, fala que o pensamento do Senhor são maiores que o nosso pensamento. O próprio Deus vai dizer em Jeremias: eu bem sei o pensamento que eu tenho de vós, pensamento de paz, não de mal. Então, Deus está falando um pensamento maior, que muitas vezes o nosso pensamento pode nos sabotar. Observa isso, amém? Vamos lá, o segundo ponto-chave: refinarmos a nossa visão através da meditação diária. Observa também Isaías 1, versículo 8, amém? Com muita calma, que eu tenho certeza que Deus vai ampliar a sua visão. Terceiro ponto-chave: criarmos a imagem dos atributos de Deus na mente. Você observar todas as características que Deus é. É um Deus compassivo, é um Deus misericordioso, é um Deus que nos dá oportunidade, é um Deus que nos renova. Você observar as maravilhas, os conselhos, a advertência para o nosso bem, a disciplina para o nosso bem. Então, a gente tem que observar os atributos, os princípios. Deus é o quê? Ele é paz, ele é amor. Deus, ele é o quê? Deus, ele é compassivo. Então, observa, traga esses atributos para dentro da sua mente. E pede a Deus: Deus, enraiza esses princípios, enraiza essas características dentro do meu coração. Isso vai te ajudar na hora de você orar, na hora de você clamar. Amém? Vamos lá. Mais um ponto-chave: compreendermos que o Espírito vai além dos nossos limites. Amém? O Espírito vai além. Às vezes nós racionalizamos demais e muitas vezes criamos sofisma, criamos muitas vezes uma identidade falsificada
daquilo que Deus fala é quem somos. Tem pessoas que falam assim, ninguém gosta de mim, ninguém olha para mim, olha, comigo nunca dá certo. A pessoa começa a sabotar e criar uma imagem distorcida. Não, Deus olhou para você e fala, você é mais que vencedor. Deus olhou para você, como fala lá no livro de Efésios, antes dele criar o universo, ele já havia nos escolhido. Olha só que magnífico. Então, é muito importante nós observarmos também que Deus ele quer ampliar nossa mente. Nós falamos, então, 4 princípios-chave. Amém? Tudo que Jesus fez por nós vai além dos nossos limites. Algo novo e surpreendente é revelado e transformado em nós. Então, presta muita atenção nesses pontos chaves. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Visão limitada versus visão no Espírito. Presta atenção no exemplo para depois você meditar com calma em Cristo Jesus. Lá em Números, capítulo 13, no versículo 25 ao versículo 33, acompanha conosco no slide. Os espias só enxergavam o quê? As dificuldades. Só viam o gigante. Quando vai trazer o relatório, ou seja, lembra que foi 12 espias para poder espiar a terra, para poder fazer o reconhecimento do inimigo? Observa. Eles só enxergavam dificuldade, e em nenhum momento eles mencionaram Deus, exceto Josué e Caleb, que a Bíblia também pontua em Números, capítulo 14, no versículo 6 até o versículo 9. Ou seja, havia um grande diferencial. Lembra que nós falamos deixar os atributos de Deus na mente? Quando você deixa os atributos de Deus na mente, você enxerga Deus além dos gigantes. Então, aqui no livro de Números, 10 espias estavam limitados na sua visão. Eu sempre costumo dizer sobre a visão de Abraão. Deus chama Abraão, não foi por acaso que Deus falou, Abraão, olha para cima dos céus, areia para do mar. Deus queria ampliar a visão, ou seja, o olhar no espírito, que fosse além da sua capacidade. Amém? O grande diferencial desses 2 guerreiros que tiveram uma profunda visão no espírito. Agora, presta muita atenção agora no outro exemplo, amém? A oração no Espírito é a revelação do sobrenatural. Muitos vão desejar, grava isso, as bênçãos de Deus. Poucos irão trilhar o caminho das bênçãos do Senhor. Grava uma coisa, você não tem que correr atrás da bênção. Você precisa estar no centro da vontade de Deus, porque a Bíblia fala lá em Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 28, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti as bênçãos do Senhor. Então, o segredo, conforme fala no livro de Crônicas, é você tomar posição. Quando você toma posição, as próprias bênçãos fazem o favor de te procurar. Assim acontece, assim começa a te procurar as bênçãos do Senhor. Então, olha um exemplo, por exemplo, de um homem queria as bênçãos do Senhor, mas não queria trilhar o caminho de ouvir a palavra, de ser ensinado na palavra, de ser advertido na palavra, mas queria as bênçãos. Muitas pessoas, meu irmão, minha irmã, infelizmente estão agindo assim. Ou seja, não tem reverência com as coisas de Deus, não tem compromisso com o horário de culto, não tem compromisso em meditar, em orar, não tem compromisso com Deus. Eu quero dizer que tudo primeiro se resolve no mundo espiritual, para depois materializar, seja na saúde, materializar no casamento, materializar. Se as pessoas dessem tanta importância para a oração como deve ser dada, as famílias teriam outros resultados em suas vidas. Preste atenção agora, Jeremias 37, no versículo 1 ao versículo 3. Fala assim, vamos lá. Zedequias, acompanha conosco, filho de Josias, rei de Judá, foi designado rei por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele governou em lugar de Joaquim, filho de Joaquim. Todavia, nem ele, nem seus servos, tampouco o povo da terra deram ouvidos à palavra de Deus, que Yahvé havia falado por intermédio do profeta Jeremias. Ou seja, não queria ouvir conselho, não queria ouvir a palavra de Deus, mas presta atenção no detalhe, versículo 3. Mas o rei Zedequias enviou Jeucal, filho de Selemias, e Sofonias, filho do sacerdote Maazéias, ao profeta Jeremias. Olha o recado que Zedequias lhe manda. Portanto, a seguinte solicitação: roga, pois neste momento por nós, ao Senhor nosso Deus. Você conhece pessoas assim? Fulano, você está indo para o culto agora? Coloca o meu nome lá na oração lá. Você conhece pessoas assim? Ou você já fez isso? Ou seja, pessoas que não querem nada com Deus,
Ou seja, é um cristão bengala, só anda com a fé do outro, só caminha com a fé do outro, não tem postura, não tem compromisso com Deus. Ou seja, é a pessoa que está sempre em prova, está sempre em tribulação. Ou seja, ela não busca um compromisso, uma aliança verdadeira com Deus. Assim era Zedequias. Zedequias, ele acreditava em Deus. Ele sabia que Deus era poderoso, mas não queria investir tempo em ouvir a voz de Deus, meditar na palavra, ouvir os conselhos de Deus. Mas pergunta na palavra de Deus se ele queria as bênçãos. Pergunta para muitas pessoas se quer ser abençoado, ter uma família feliz, uma vida transformada, conversão, algo novo acontecendo. Você vai ver que 100% das pessoas querem, mas poucas pessoas querem a porta estreita, renunciar, negar a si mesmo. Grava isso no seu coração. Quando vamos além dos nossos limites, ou seja, é o Espírito Santo convidando a você viver pela fé, viver pela palavra de Deus. Então, que você não venha perder essa dinâmica de dependência de Deus. Nascemos para adorar a Deus, meu irmão, minha irmã. Nascemos para estar enraizado na palavra, fundamentado nas verdades. E a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Bom, no próximo encontro, vamos falar sobre orações específicas e a visão sobrenatural. Lembra que nós falamos? A cada vídeo, vamos ampliar a visão. Então, eu aguardo por você. Eu peço que você depois volte o vídeo e comece a cada detalhe a anotar na sua Bíblia. E vamos juntos para a Nova Jerusalém Celestial. Fica na paz de Cristo. Um beijo no seu coração. Amém?